tem essa chance. Ó surpresa. O pária contemporâneo pode se tornar até uma revista. Alguém que chega ao sistema de consumo, mas nunca será perdoado pela sua origem ou por ser a revista. A internet não eliminou as distâncias. E eu vou voltar ao tema que Bauman volta. A internet reforçou, e Bauman volta a isso em 2 textos, especialmente no último texto dele. A internet reforçou algo que supunhamos morto. A internet recriou, reinventou o tribalismo, o fechamento em torno de um grupo. Eu sei que é difícil de vocês imaginarem, mas há polarização na internet pelo mundo. Eu sei, é complicado supor, mas o mundo está muito polarizado também. A mudança permanente agora dá margem à emersão de coisas que supunhamos eliminadas no século XIX. Nacionalismo, xenofobia, tribalismo. Porque exatamente a desconstrução foi uma desconstrução técnica, mas não social. Bem, meu objetivo essa noite, de forma alguma, meu objetivo não é sintetizar o mal-estar da pós-modernidade, mas a inflexão de 1997. Bauman continua sendo um extraordinário sociólogo, às vezes chamado de filosofia, pelo seu filósofo, pelo seu grande conhecimento de filosofia. Mas algo mudou. Na sua simpática casa, em Leeds, na Inglaterra, na sua simpática casa ele começa a receber jornais, começa a receber entrevistas, começa a falar na televisão. É convidado para escrever para jornais estrangeiros, como o italiano Corriere della Sera. É convidado a dar palestras. Ele odiava avião, e isso impediu talvez uma presença mais constante. Começaram a tratar o sociólogo, de origem polonesa, como o papa da pós-modernidade. E ele descobriu uma coisa que o desagradou muito e da qual ele reclamou dezenas de vezes. Ele não escreveu sobre a pós-modernidade por ser adepto dela. Ele escreveu sobre a pós-modernidade porque ele é crítico da pós-modernidade. Ele abomina a pós-modernidade. Mas todo mundo dizia, vamos agora falar com o papa da pós-modernidade. E ele começou a se incomodar de tal forma, de tal jeito, que ele abandonou para sempre o conceito de pós-moderno. Esse livro extraordinário de 97, nunca mais ele utilizou como centro de análise pós-modernidade, porque ele cansou. E a partir de 2000, ele achou o termo que substituiria a pós-modernidade, conceito baudrillardesco, conceito típico de pós-estruturalistas, e utilizou um conceito novo. Este sim, de inteira lavra dele, passou a utilizar o conceito de líquido. E ele achou um novo caminho. Líquido parecia mais neutro, a expressão era forte, metáfora clara da falta de forma, da falta de fronteira, da transparência sem molduras, que é a metáfora da água. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. Aí a liquidez inundou tudo. Em 2013 ele lança um dos seus maiores best-sellers, Amor Líquido, um dos livros mais lidos de Bauman. Uma reflexão sobre relações pessoais. O tema, relações pessoais, atrai muita gente. Era uma tentativa similar ao que Luc Ferry fazia na França, de popularizar uma reflexão, como Luc Ferry fez em tantas obras. Bauman descobriu que o amor líquido vendia muito, então ele lançou em 2005 e 2006 A Vida Líquida, Medo Líquido e no mesmo ano Tempos Líquidos. Passou a exagerar na liquidez. Seus livros diminuíram de tamanho, porque o mercado pressupunha livros que pudessem ser mais bem vendidos, pressupunha livros que não fossem tão grossos como o Mal-Estar da Pós-Modernidade ou Modernidade e Holocausto, que é um tijolo. Ele passou a vender muito e aí lançou também, apesar de não usar no título, lançou uma das minhas obras preferidas, que eu dou a quase todos os alunos, que é A Arte da Vida, de 2008. Ele não usa líquido no título, mas inunda o texto de liquidez. As pessoas responderam a um bordão, a um jargão. Elas responderam a uma frase que identificou Bauman. E isso, do ponto de vista do marketing, é muito bom. Ele passou a estar associado a uma ideia. E o seu último livro, seus últimos 10 anos, apesar de não usar mais o termo líquido, seu último livro ainda fala de liquidez.
ele não usa mais no título. Quem não lê de fato Bauman, quem não esgotou sua obra ou não se adensou em 5 ou 6 livros, vai cometer uma injustiça brutal, muito frequente, daquelas pessoas que dizem que Bauman inventou o termo liquidez e isso resume todos os seus mais de 40 livros. Isso é uma bobagem absoluta. Bauman é um autor eruditíssimo, como Marx e como Freud. Bauman é um homem poliglota. Bauman dialoga com a televisão, com literatura francesa, dialoga com o russo que ele lê, dialoga com todos os grandes autores ocidentais e orientais. Seus livros são inundados de exemplos, de análises sofisticadas, mas as pessoas passaram a criticá-lo. Ele é o homem da liquidez. Tirando liquidez, Bauman não se sustenta. É preciso entender que o problema de Bauman não foi o conceito de liquidez. O problema de Zygmunt Bauman foi ter feito sucesso. Intelectuais perdoam tudo. Intelectuais perdoam falta de caráter. Intelectuais perdoam alguém que roube, desde que seja da sua mesma orientação política. Intelectuais perdoam absolutamente qualquer coisa, menos o sucesso. O sucesso é uma irritação profunda. E a melhor maneira de eu atacar o sucesso é sempre dizer, ele é superficial, ele é bobinho, não leiam, leiam a mim. A inveja, eu sei que é sempre uma surpresa, é muito forte no meio acadêmico. Talvez porque a gente não ganhe muito, nos resta apenas a inveja das pessoas. Porque também a inveja existe entre políticos, também a inveja existe entre artistas, mas ali se lida com mais dinheiro. Então a inveja é atenuada pela vida boa. Os intelectuais dirigem grande parte da sua energia a criar e uma parte da sua energia a invejar quem criou mais ou fez mais sucesso. Bem, texto elegante, com muito conhecimento, ele acaba reproduzindo uma análise que ele vai desenvolver em um verdadeiro projeto que nele vai grudar como vida líquida. As pessoas de nível médio, as pessoas medianas vão dizer exatamente o que elas sempre dizem, aquilo que uma pessoa que lê pouco vai dizer. Hobbes, o homem é o lobo do homem. Maquiavel, os fins justificam os meios, que aliás Maquiavel nunca escreveu isso. Rousseau, o homem em estado natural é bom. As pessoas vão passar a julgar o bordão, porque de fato elas não leram o Leviatã, ou o Príncipe, não leram o Contrato Social. E ficam repetindo bordões e acusam Bauman de ser apenas um bordão. Todas as pessoas que se dedicarem a ler 5 ou 6 de Bauman vão entender que ele não repete os mesmos argumentos, que ele não volta aos mesmos argumentos, que ele usa uma conceituação clara, sólida e muito fundamentada, e acima de tudo ele consegue dar exemplos muito cotidianos e muito interessantes, como se fosse um novo Sócrates, andando pela ágora e fazendo perguntas aos atenienses. É essa a questão a mais. O mundo líquido acabou vitimando Bauman no meio acadêmico. Considerado um divulgador de ideias, um jornalista, e não um pensador de primeira grandeza. Não aquele homem sólido capaz de dizer que a verdadeira heurística ontológica da hermenêutica contemporânea são as afirmações epidídicas. Aí sim você é inteligente. Aí você é brilhante. Quando você fala de forma que ninguém lhe entenda, você é um intelectual sólido. Já que ser entendido é o principal medo da academia. Freud inventou a angústia associada à sexualidade e civilização. Bauman acrescentou a questão de classe de consumo e a liquidez se soma a todo esse repertório. Evidente, ele passou a escrever muito mais. Juntando suas crônicas ao Corriere della Sera, ele lançou um livro simples, de pequenos textos, repetindo o que Umberto Eco fazia na Itália, pequenas crônicas, sendo acusado da mesma forma que Bauman. Ele passou a escrever 44 cartas do mundo líquido, dizendo coisas muito claras, muito diretas, mas muito lineares. A minha preferida do texto é quando ele diz, farmácias não são mais farmácias, lojas agora são farmácias, porque as lojas vendem remédio para depressão. Se você está mal, compre uma bolsa. Se você está deprimido, renove o guarda-roupa. Se você não tem mais sentido na sua vida, gaste, que o sentido virá.
automaticamente. As farmácias deveriam emitir talão de receitas. Elas se transformaram não no ponto de consumo, porque o consumidor, na ilusão de ser sujeito ao comprar, diz ele no texto, se torna objeto de consumo, porque ele transforma seu próprio corpo em outdoor de marcas. Seu corpo passa a ser uma marca, que ele exibe feliz, aumentando cada vez mais os registros de marca da sua roupa. Tudo aquilo que Bauman tenta é atingir as pessoas a ponto de ele escrever sobre educação de crianças, a ponto de ele escrever sobre todas as atividades humanas, simplificando a linguagem sem eliminar a complexidade do pensamento. Talvez, de quando em vez arrependido desse espírito mais amplo, ele lança livros como Ensaio sobre o Conceito de Cultura, em 2012, em que o leitor de Amor Líquido ou de Vida Líquida vai ler para dizer, oba, mais um livro do Bauman, e emperra no primeiro parágrafo. Bauman, com raiva, faz um livro técnico, absolutamente sofisticado, quase ilegível para a maioria das pessoas. Acho que era um recado, eu também sei pensar difícil, eu também sei ser hermético, apesar de ser um livro extraordinário. Os entrevistadores acorriam ali, eram hipnotizadas pelas suas sobrancelhas imensas e brancas de taturana despenteado, pela sua calma em explicar. O termo liquidez conheceu grande fortuna crítica, e quando ele chegou aos 82 anos, sua década final de vida, Bauman conheceu o sucesso pessoal, financeiro e social, coisa que ele nunca havia experimentado antes. Convidado a receber um prêmio na Câmara Europeia de Estrasburgo, perguntaram, tem que tocar o hino do seu país? Ele pensou, a Polônia me expulsou. A Inglaterra não é o meu país. O que eu toco? Ele mandou tocar o hino da Europa. Ou seja, o movimento de Beethoven da Nona Sinfonia, o Ode à Alegria, que é o hino da Europa. Para ele, ele era um europeu, não um polonês. E não um inglês. Só para dar um exemplo de como ele dava entrevistas para o jornal O Globo, aqui do Brasil, ele disse à jornalista Carla Monteiro uma frase absolutamente linear e fascinante. Estamos constantemente correndo atrás. O que ninguém sabe é correndo atrás de quê? Quase que descreve a nós em São Paulo. Todos apressados, todos atrasados, todos tendo que correr para o nada. E chegando lá tendo que correr para outra coisa. Todas as pessoas entendem essa frase, no qual ele mostra que o esvaziamento de sentido, de vetor, de teleologia, é uma das características da pós-modernidade. Eu tenho que parecer ocupado, sempre teclando, sempre digitando, sempre mandando coisas, mas eu não tenho nada, absolutamente nada, dessa importância. Ora, a habilidade do anglo-polonês cunhar frases de penetração midiática, por estratégia ou por talento próprio, ele escrevia línguas acadêmicas e era bilíngue, escrevia línguas para o grande público. Ao analisar os famosos motins de 2011, que toda a imprensa estava tratando em Londres como uma nova revolta, como um novo movimento cartista, como um novo Domingo Sangrento, como um ressuscitar da luta de classes, Bauman se opôs a todas as análises e disse que os motins de Londres de 2008 não queria redefinir classes sociais, mas queria incluir consumidores excluídos no processo de consumo. A questão não era política, não era liberdade, igualdade, fraternidade, não eram as barricadas de 1830 em Paris ou de 1848. Ele nota que o principal alvo dos motins era quebrar vitrines e pegar iPhones. E comenta em um texto extraordinário que as coisas que mais foram roubadas foram carregadores e fontes de celular. Que a gente nunca tem, né? Eles são um mistério, a prova de que o Saci existe. Bauman, ao invés de pensar como luta de classes, como sua formação inclinaria, ele fala, de acordo com o seu conceito, traduzido em 97, no livro que eu citei, como uma nova forma de inclusão no consumo. Se o antigo conceito de pós-modernidade era a cultura própria do capitalismo tardio, a base nova era a Apple. O novo mundo tem uma maçã mordida. O desejo das pessoas é esse. Os jovens não são mais revolucionários. Os jovens são Apple
extraordinários. Os jovens não querem mais um mundo famélico, como Victor Hugo descreveu nos Miseráveis. Não roubo mais, como Jean Valjean, uma coisa para comer. Eu roubo uma coisa para me conectar. Os crimes passam a ser de status. E eu te roubo não exatamente dos seus bens, mas do seu tênis importado e do seu celular. Esse é meu objeto. São crimes de status, não mais crimes famélicos. Era um motim capitalista dentro do capitalismo. Não eram mais os brioches, mas os smartphones. Essa é a novidade de Bauman. Bauman não lança um movimento de condenação a isso. Ele não fala de ter uma geração melhor ou mais profunda, frase típica de quem está envelhecendo, no meu tempo. Pelo contrário, ele comenta que em Paris ouviu de Sartre. Sartre morreu em 80, Bauman já era um homem idoso. Ele ouviu em Paris uma conferência de Sartre em que o filósofo existencialista dizia que vocês têm que desenvolver um projeto de vida que siga toda a sua vida a partir de valores que vocês tenham decidido como corretos. E ele diz, não há mais projeto de vida. Ninguém planeja a vida além de um semestre. Nenhum jovem fica no emprego mais por 40 anos. A geração que Bauman conheceu, a geração Z, é uma geração que pensa médio prazo amanhã e longo prazo maio. E aí vai. Aquela ideia que a minha geração teve, eu sou o último ano de Baby Boomer, aquela geração que entrava no emprego e tratava o emprego como um projeto de vida, lá eu queria morrer. Lá eu queria entrar e morrer. Aquilo que o modelo Toyota consagrou no Japão, a fidelidade a uma empresa, isso não existe mais. Há um aluno que anuncia a Bauman que obtivera 500 amigos em um só dia. Bauman comenta, eu tenho 90 anos e eu consegui 5 amigos. Mas Bauman não julga o aluno, apenas comenta que ele e aquele jovem tinham 2 noções distintas do que era amizade. Ele e aquele jovem pensavam diferente. Mas voltemos ao tema título desse módulo. Medo. A epígrafe da obra Medo Líquido, ela é fascinante. É uma epígrafe tirada de outro gênio literato, que é Cervantes, que ao lançar em 1605, a primeira parte do seu Quixote, escreve, o medo tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo. Ora, o medo não é exclusivo dos humanos, porque os animais também têm medo. Logo, o medo não é exclusivamente cultural. O medo também é instintivo. Ele é biológico. Não é uma invenção apenas da sociedade. A novidade da pós-modernidade é que ao invés do medo direto do século XVI, da peste ou do fim do mundo, ao invés do medo direto de 1939, do flagelo da guerra, agora nós temos os medos que enxergam nos subterrâneos. Medos plasma, medos sem forma, medos sem limite. A internet colabora para isso. Talvez alguns aqui já nem lembrem, então ouçam o tio. Em 2000, a internet divulgou o bug do milênio. O mundo iria acabar, porque ao chegar a 00, os computadores voltariam a 1900. Incapaz de distinguir, já que os computadores usavam apenas 2 dígitos para registrar o ano. Os aviões cairiam, os bancos zerariam todas as contas. Você perderia seus depósitos, sua aposentadoria. Iríamos todos para as cavernas de novo. Imprima seu extrato na noite de 31 de dezembro. Retire seu dinheiro do banco. Não ande de avião no Réveillon, porque à meia-noite o mundo terminará. Todos aqui que, como eu, já eram adultos e maduros em 2000, sabem que não ocorreu nada. Absolutamente nada. O mundo continuou tão tedioso quanto no ano anterior. Mas a internet passou a criar uma possibilidade de divulgar como um vírus um medo impreciso, um medo que atinja a todos. A internet tornou coletiva a percepção de uma tragédia, como a experiência terrível do furacão Katrina em agosto de 2005. Faz séculos que o Caribe e o sul dos Estados Unidos são atingidos por furacões. Mas a televisão, a internet, os tablets e os celulares passaram a mostrar em 2005 o Katrina se aproximando. O Katrina está chegando. Não sabemos se ele vai para a Flórida ou para o Texas.
Alguma cidade vai ser destruída. O Katrina vem vindo. E todas as pessoas... A casca da civilização, diz Bauman, é frágil. E a internet explora esses limites. Debaixo do meu verniz de educação, existe o cão selvagem, diz Bauman. Vamos dar um exemplo. Aqui há 1.500 pessoas educadas, simpáticas e tranquilas para fins de cálculo. Aqui há 1.500 pessoas silenciosas, confortáveis, que fizeram ao menos uma refeição hoje, alguns 2, alguns 3 ou 4. Aqui há pessoas que estão bem sentadas, sem nenhuma dor notável. Somos o melhor da espécie humana. Educados, ordenados, entramos aqui sem brigar, sairemos em ordem. Essa é a situação humana? Não. Fechem-se essas portas. Diminua-se o oxigênio. Anuncie que ficaremos aqui um mês e há apenas um danoninho sobre a mesa. E eis que robesianamente vai voltar ao estado da guerra de todos contra todos. Porque eu sou simpático a você e você é simpático a mim? Porque não disputamos a mesma fonte de alimento ou o mesmo ar. No momento que eu colocar em confronto pelo instinto do cérebro reptiliano mais profundo que nós temos, o cão selvagem aflora. É aquilo que já havia sido denunciado em um livro fabuloso que virou um filme extraordinário, O Senhor das Moscas, The Lord of the Flies, que é Beelzebub, o demônio que é senhor das moscas. Pegue alunos simpáticos, com faces rosadas, de gravatinha com nó Windsor da Inglaterra. Faça esse avião cair numa ilha, faça eles passarem fome, e aquele inglês fleumático de um colégio interno vira um monstrinho. Surge em cada um gremlin, um bebê de Rosemary, que nós não sabíamos que tínhamos. A civilização é uma casca. A civilização é uma pequena pátina que pode ser eliminada a qualquer momento. O grande medo para Bauman vem de outra fonte. O grande medo vem da fonte de ser excluído. E como ele estava escrevendo esse livro no apogeu de um reality show na Inglaterra, ele diz que o reality show é a catarse em que eu posso, ao invés de ser excluído, nosso grande medo, eu posso excluir telefonando. Eu quero que ele seja eliminado. Isso me dá um poder de transferir meu medo da exclusão para a televisão. Ele aprofunda a ideia do reality show, porque na Inglaterra havia também, e há, Big Brother. O que leva tanta gente a dizer que não vai votar na Inglaterra, já que é optativo o voto lá. O que leva tanta gente a dizer, não exercerei meu direito cívico, mas eu votarei no Big Brother. Como nós chegamos a esse ponto? Em que alguém não omite seu desejo de participar do Big Brother, mas não quer participar das eleições do parlamento. Como nós chegamos a esse ponto? Para ele faz parte de um processo, um mistério. Ele não usa a expressão, eu usaria dessa nova psicose, dessa nova neurose, melhor dizendo, que se chama FOMO, que é o F de medo, de ficar de fora, missing out. O medo de ficar de fora já é uma doença classificada nos Estados Unidos. A FOMO vem ao lado da nomofobia, a nomofobia, o medo de ficar sem o seu telefone conectado à internet. E uma terceira doença ainda não classificada, mas já detectada, o medo de meu celular não ter mais bateria. Ele provoca palpitação, taquicardia nas pessoas. Tudo isso já lembrava Derrida que o nosso medo é que termine o meu mundo, não exatamente o mundo. A liquidez atual reforçou o caráter temporário da vida. Os limites do mundo foram quebrados completamente, porque surgiram novos players que sempre estiveram lá, mas agora reivindicam a reinvenção social. Surgem movimentos de orgulho gay, surgem movimentos feministas, surgem movimentos de lésbicas, de orgulho negro, surgem movimentos que querem um espaço onde antes não tinha, e eu estou cada vez mais cercado, em Londres, por colegas islâmicos, nos Estados Unidos, por latinos, e em Roraima, por venezuelanos. Os mundos dos bárbaros estão chegando e aumenta o meu medo enormemente. O aumento do medo no mundo líquido que Bauman descreve
é o aumento exatamente da fragilidade e da minha incapacidade de pensar grandes projetos que garantam alguma segurança. Parte do iluminismo fundou toda a ideia de combate ao medo na ideia de tecnologia e razão para controlar. A enciclopédia se pretendia, a enciclopédia almejava ser uma explicação do mundo inteiro. Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa e comentou como seria bom ter tecnologia para prever. É curioso que toda a racionalidade que os iluministas anunciavam chega no século XX a um projeto assassino e racional chamado Auschwitz. Ou seja, a racionalidade esbarra nessa pulsão de morte e facilita aos assassinos essa pulsão de morte. Quem nos protege no mundo de hoje? Que proteção cada um e cada uma aqui de vocês tem? A proteção dos senhores das armas atômicas. Somos protegidos por Trump e pelo presidente da Coreia do Norte. Terrível. Minha segurança depende de Trump. O mundo não vai terminar se o presidente da Coreia do Norte não perder a cabeça. São eles que me controlam. O medo é muito profundo. E para piorar, apesar das tragédias naturais serem universais, existe o medo da pobreza. Porque um terremoto de 7,3 no Japão, há 3 anos, causou 25 mortos. Um terremoto de 7,0 escala Richter no Haiti causou 316 mil mortos. Os terremotos ocorrem em todos os lugares onde há falhas geológicas, mas os ricos sentem a tragédia diferente dos pobres. Vem uma outra questão importante. A chuva que eu admiro é diferente para quem vive à beira de um córrego não coberto. O terror global aumentou muito esses medos. Se a tecnologia produziu aviões cada vez mais seguros, cada vez menos com risco de acidente, o medo líquido produziu a necessidade de eu examinar se meu vizinho tem estereótipo de algum terrorista. Se meu vizinho tiver esse estereótipo e estiver usando o computador em uma língua que pareça terrorista, eu começo a assustar. E aí vem uma grande questão para Bauman, que eu acho extraordinária. Qual é o problema do medo, gente? Se ele é histórico, se ele é inerente à espécie humana, se os homens das cavernas tinham medo, se os homens medievais tinham medo. O problema do medo atual é que, sendo ele subterrâneo, generalizado, como lembra Cervantes na epígrafe, faz com que eu abra a mão da minha liberdade para fugir do medo. Eu aceito que me examinem muito antes de entrar em um avião, porque afinal é terrorismo. Eu aceito viver em condomínios fechados. Eu aceito viver atrás de grades. Eu aceito que o Estado coloque câmeras, como em Londres, em todos os lugares. E essas câmeras filmam todos, eliminando a intimidade, eliminando a individualidade. Mas por que eu aceito essa barbaridade? Porque é isso ou o terror, é isso ou o ataque. E aí é muito interessante porque ele cita no seu livro que a nossa capacidade de entregar a nossa liberdade atinge um caso muito específico que todos aqui lembram, do brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres pela polícia londrina. Não sendo um elemento perigoso, não estando armado e, como se sabe, sequer tendo corrido naquele momento, a polícia o executou em nome do medo, do terror, já que Londres acabara de viver um terrível atentado. E os londrinos lamentaram nos jornais. Os londrinos escreveram que era preciso mais treinamento para a polícia. Mas ninguém protestou. Apenas alguns brasileiros estrangeiros. Porque os londrinos diziam, foi uma tragédia, mas antes isso do que outra bomba no metrô. O medo nos tornou profundamente covardes. A confiança no Estado aumentou, porque nós queremos ser felizes a qualquer custo. Queremos ser felizes e seguros a qualquer custo. Fomos levados a crer que a felicidade está acessível a todas as pessoas, diferente do século XII, por exemplo. Queremos ser felizes, inclusive, invenção burguesa do XIX, queremos ser felizes no casamento. É extraordinário. É uma invenção burguesa do XIX. Desconhecida para a aristocracia francesa do XVIII, desconhecida no Império Romano. Eu devo amar a pessoa com quem eu estabeleci um contrato matrimonial. E para sempre. E cada dia mais.
Ora, quem deixará de fornecer a um banco todos os seus dados privados, se isso vai protegê-lo de um hacker ou de um ladrão? O banco pede que vocês deem tudo para protegê-lo de um invasor da sua conta. Quem deixará de dar a sua digital para aumentar a segurança? E aí uma coisa extraordinária para refletir, que não é de Bauman, mas nasce da ideia dele. O caso de Zuckerberg e Facebook, que Bauman não acompanhou, é um caso interessante. Todos ofereceram ao Face todas as informações. Todos deram ao Face onde andam, com quem andam, o que comem. Todos deram na sua rede social tudo. E agora dizem, Zuckerberg não está usando direito esses dados. Não é uma defesa de Mark Zuckerberg, mas é um pensamento que antes dele manipular dados, nós voluntariamente entregamos todos esses dados. Eu registro o que compro, registro onde vou, registro, informo em São Paulo o meu CPF para o governo, informo tudo, comunico a todos, depois diz, o governo está muito invasivo da minha vida privada. É isso que é uma das marcas contemporâneas. Quando Bauman lembrou o famoso inverno do descontentamento, 78, 79, citação do Ricardo III, quando os ingleses fizeram muitas greves, isso possibilitou a ascensão de uma conservadora, Margaret Thatcher. Ele lembrou que os ingleses estavam insatisfeitos com os salários. E o resultado, levaram ao poder uma mulher que desmontou os sindicatos, que defendia os salários. Ou seja, voluntariamente eu faço isso. Voluntariamente eu penso exatamente nessa questão. No mundo líquido, para Bauman, o silêncio em nome da morte de Jean Charles de Menezes é o sinal criminoso que nós perdemos toda a humanidade em função do medo, toda a solidariedade em função do medo. Deixamos de ser seres autônomos porque o medo nos domina e pensamos antes segurança, depois direitos humanos. Quando eu passo a selecionar quem tem direito a direitos humanos, eu já cometo um erro brutal, porque é óbvio que se a palavra diz direitos humanos, qualquer pessoa que seja humana tem direito a ela. Todos têm, inclusive um senador da República. Todos são, no fundo, bem no fundo, mais fundo ainda, seres humanos. Os direitos humanos são para nós, para quem incorre no crime, para quem trafica, para quem comete um assassinato. Porque não é a defesa do crime, mas é a defesa da individualidade, a defesa de um direito fundamental. Para Bauman, outra coisa que está provocando tudo isso é que os intelectuais pararam de se engajar politicamente na busca de uma sociedade mais livre, mais respeitadora dos direitos humanos e passaram a apresentar apenas propostas políticas ou de engajamento político e não mais de reflexão. Citando Hegel, a famosa frase que também aparece no final de Blade Runner, a versão original, quando o replicante salva a vida de Harrison Ford, ele diz, citando Hegel, o diálogo do Senhor do Escravo, viver com medo é ser escravo. E para Bauman, nós nos tornamos voluntariamente escravos do nosso pavor, aceitando sermos prisioneiros nas nossas casas, aceitando o toque de recolher nas ruas, aceitando fechar os vidros, subir muros e contratar guardas, aceitando voltar à Idade Média, porque as invasões bárbaras estão ali, e aceitando que isso dê um lucro extraordinário para muita gente, porque há muita gente vivendo da indústria do medo. Junto à indústria de drogas, a indústria de armas é uma das mais prósperas do mundo. Eu, para ser salvo, a metáfora de Bauman é minha, para ser salvo eu aceito qualquer salvo-conduto, inclusive a ponta do chicote. Para sair do buraco da insegurança eu pego o que me jogarem, inclusive a ponta do chicote, aceitando o controle em nome da segurança. Oscar Wilde havia dito que o progresso é a realização de utopias, mas Bauman diz que o nosso tempo é um tempo de fim de utopias. Nós não usamos mais, como desde o século XVI, Thomas More havia instituído, o progresso de uma sociedade instituída como um modelo que deve corrigir
o modelo que deve corrigir o presente. Ao invés da reforma social, diz Bauman, e coletiva, instituímos espólios de competição individual apropriados. A retrotopia, título do seu livro póstumo, nasce e provoca 4 questões que eu apenas indicarei porque não é o nosso objetivo. Primeiro, voltamos a Hobbes e a crença no caráter destrutivo do projeto social. A guerra permanente. Não há mais um Leviatã, mas centenas de pequenos Leviatãs autoritários. Não há mais um grande Leviatã, uma grande ditadura mundial arriscando o mundo como o nazismo. Mas há a empresa, a escola, o condomínio e todos os lugares onde as regras do Leviatã são aceitas pelas pessoas. Tudo isso é complementado por uma expressão dele muito interessante, que além do estado do Leviatã, queremos a volta ao útero, que é o isolamento em tablets e celulares. A autossatisfação, que é a regra atual. A liberdade é apenas individual. O útero cria zonas de conforto, câmara de ecos, viés de confirmação e sala de espelhos. 4 expressões que o Bauman usa, mas que não são deles. Zona de conforto, onde eu só escuto pessoas que concordam comigo. Viés de confirmação, porque todo mundo diz, no meu grupo, que determinado político é a salvação do Brasil. Câmara de eco, porque eu digo, viva fulano, e as pessoas dizem viva, então eu entendo que é coletivo. E acima de tudo, o viés do espelho, onde eu só olho a mim narcisicamente, que é a volta ao útero. Redes sociais são, por excelência, a volta ao útero. O medo é perder a única coisa que parece valer no mundo líquido, a individualidade. Nossa liberdade, nossa promessa de felicidade que se realiza na reconstrução nostálgica de um mundo que jamais existiu. Infelizmente, a construção desse passado retrotópico para Bauman não é a fantasia de blindagem diante o real, mas é o processo de impedir um avanço e uma solução mais ampla. A retrotopia é uma nostalgia deletéria, danosa, que impede que eu sonhe com o futuro, idealize o passado que não voltava, quando na minha infância todos eram gentis, quando numa infância ninguém jamais foi assaltado, quando na minha infância não tinha essa sacanagem, quando na minha infância todos andavam por São Paulo, com cestas de morango distribuindo às pessoas, felizes, absolutamente felizes. Nosso hábito de reinventar o passado como um espaço utópico, negando a utopia de futuro, faz com que Bauman cite a frase de um homem, certamente mais à direita do que ele, apesar de ser do Partido Democrata. Ele cita o discurso de posse de Roosevelt, só devemos temer o próprio medo. Porque ele acha que Roosevelt tocou no ponto. Qual é a única coisa que pode te destruir? Qual é o único processo que pode te afastar da sua liberdade? É o teu medo. É o teu medo. Quando eu fico mais enfático, eu uso o tu de novo do Rio Grande do Sul. É quase um ato reflexo. Só o teu medo é teu inimigo. Porque só o teu medo é a barreira diante da felicidade, da liberdade e da entrega ao outro. As retrotopias significam, acima de tudo, instituir o medo como meta, o isolamento do útero e as câmaras de eco. Só devemos temer nosso medo, voltando a Roosevelt. Só podemos ser impedidos por nós mesmos. Só podemos vencer a nossa sociedade. Frases de Bauman, adjetivos baumanianos: desigual, violenta, racista, misógina, homofóbica, excludente, pela superação do medo. Só sairemos da caverna platônica, reatualizando uma metáfora de Platão. Só sairemos do fundo da caverna onde vemos projeções no fundo, onde vemos imagens fantasiosas. Não temos nem